Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura da criança interior, uma jornada através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos a nossa jornada comentando a nossa lição de hoje do curso, que é uma consequência da lição de ontem. Então, eu não vejo coisas neutras, né? Eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Então, eu não vejo uma infância neutra porque os meus pensamentos sobre a minha infância não são neutros. Eu não vejo um pai neutro, porque os meus pensamentos sobre o meu pai não são neutros. Eu não vejo uma mãe neutra, porque os meus pensamentos sobre a minha mãe não são neutros, né? E aí você vai adicionar essas frases à sua prática do dia, né? Que vai englobar os objetos que você vir no dia de hoje, né? Então, eu queria fazer uma observação aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Não vês coisas neutras porque não tens pensamentos neutros. Ah, era isso que eu queria comentar. É sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditares que é o contrário. Então, essa frase é muito importante. São os meus pensamentos que vão despertar os meus sentimentos a respeito de uma dada situação, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui uma situação que é vista por uma pessoa como boa e uma situação que é vista por uma outra pessoa, a mesma situação, como ruim, né? Então, por exemplo, os resultados das eleições. Para um grupo de pessoas, o resultado foi excelente. Para um outro grupo de pessoas, o resultado foi catastrófico, né? Então, por quê? Porque nós não temos pensamentos neutros a respeito do processo eleitoral, né? Então, eu não posso ver um processo eleitoral neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros a respeito desse assunto. E assim, vocês podem continuar exercitando para qualquer situação que vocês se lembrem. E aí, o que acontece? A decorrência disso é isso que ele falou. É o pensamento que vem primeiro. Então, é o pensamento que eu tenho a respeito do assunto X que vai causar um sentimento em mim, uma emoção em mim, que será boa ou será ruim, né? Então, eu posso estar extremamente feliz no dia de hoje. Eu posso estar extremamente amedrontada no dia de hoje, a depender de como eu estiver vendo o resultado desse processo, né? Vocês estão entendendo? Então, primeiro vem o meu pensamento. Depois vem os meus sentimentos e emoções. Mas a mente é o início de tudo. É isso que Jesus está buscando explicar nessa lição com essa frase aqui. É sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditares que é o contrário. E tem uma outra coisa também. Ele está falando aqui, isso a gente falou bastante no ano passado, com a leitura do Dr. Kenneth Wapnick sobre a jornada através do livro de exercícios de um curso em milagres. Primeiro eu penso, depois eu projeto, e aí depois eu penso, né? Eu percebo aquilo que eu projetei. Mas a minha percepção, ela na verdade é decorrente do meu pensamento, tá bom? Então, hoje vocês pratiquem isso com as lembranças da infância, com os parentes de vocês, tá? Do jeitinho que eu acabei de explicar aqui. Muito bem. Vamos então ler a mensagem de hoje do livro Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson. Não importa qual seja o problema, a solução é o amor. É o dia 17. Há apenas um único problema e uma única solução. Todos os problemas são um desvio do amor.
e todas as soluções são um retorno ao amor, né? Não à toa ela escreveu o livro dela best-seller e batizou ele de Um Retorno ao Amor, né? A gente leu vários trechos desse livro no ano passado e fizemos alguns comentários. Quaisquer que sejam os problemas que eu encaro, que eu esteja encarando no dia de hoje, eu vou buscar pelas respostas dentro de mim mesmo. Eu vou buscar no meu coração, eu vou procurar no meu coração pela falta de amor, por qualquer falta de amor, por qualquer falta de perdão, por qualquer falta de aceitação do meu irmão ou de mim mesmo. Eu serei elevado a um lugar iluminado, onde a sabedoria e a verdade irão me guiar. Lá eu encontrarei as respostas que eu busco. Querido Deus, a oração dela, tá? Querido Deus, que eu não seja tentado no dia de hoje a culpar os outros. Eu sou eu mesmo a fonte da minha cura. É como quando eu permito a você que modifique a minha mente. Que o seu espírito possa me guiar hoje para um lugar melhor. Para que os meus problemas possam desaparecer. Amém. Né? Então, é isso. Ela está nos lembrando que só existe um problema, que é a nossa falta de amor. Né? E ontem eu postei no Instagram aquela escala de consciência, deixa eu ver aqui, a escala de consciência do Dr. Hawkins, deixa eu ver aqui. Eu postei isso aqui e eu queria muito que vocês olhassem, tá? Escala de níveis de consciência do Dr. David Hawkins, tá? Queria muito que vocês lessem isso, tá? Eu acabei postando os comentários em ordem contrária, então vocês têm que ler os comentários de baixo para cima, tá? Queria muito que vocês lessem isso. Eu não vou comentar isso hoje, mas eu vou deixar para comentar no dia de amanhã, tá? Vou pedir para que vocês vão ao Instagram e vejam o post, um dos posts que eu fiz ontem, que é sobre a escala de níveis de consciência e níveis de emoções do Dr. David Hawkins, né? Que é um escritor americano, ele era filósofo, ele era psiquiatra, e ele escreveu vários livros com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento humano, postulou uma série de teorias, o trabalho dele é maravilhoso, e ele cita Um Curso em Milagres na obra dele, tá? Várias vezes, inclusive, várias vezes. É muito legal esse trabalho dele, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora passar para a leitura do texto do livro Pais e Filhos do Dr. Kenneth Wapnick. É um texto bem grande, eu não acho que eu não vou conseguir ler ele todo hoje, mas vamos lá, tá? Então, hoje hoje a sessão que eu vou ler é ele comentando sobre como preparar os filhos para um mundo que não tem valor. Aí a pergunta da pessoa que estava, né, na plateia é a seguinte: como o curso nos ajuda a preparar os filhos para um mundo que não tem nenhum valor, né? Quem estuda o curso aprende isso. Esse mundo aqui não tem valor algum. E mais, por que eu devo investir milhões de euros numa educação universitária que ensina aos meus filhos coisas equivocadas? Uau, que pergunta, hein? Um curso em milagres não nos diz como preparar os filhos. O Dr. Kenneth começa a responder. Um curso em milagres não nos diz como preparar os filhos. De fato, ele não indica o que devemos fazer em nenhuma situação, né? Como ser um melhor marido ou esposa, melhor pai, nem melhor nada.
O que o curso expõe é como ser uma mente melhor, perdoando-se a si mesmo. Isto significa, repito, que a maneira de nos convertermos em melhores pais e sermos verdadeiramente úteis aos filhos durante a sua infância é estarmos tão livres do ego quanto nos seja possível. Não existe um modo correto ou equivocado de criar os filhos. Da mesma forma, não há, tampouco, uma resposta correta nem incorreta para a sua pergunta com relação a financiar a educação dos seus filhos. Tudo aqui é errôneo, pois o mundo foi fabricado como uma agressão, esse mundo da 3D, esse metaverso, ele foi fabricado como uma agressão contra Deus e como o oposto do céu. Isto não implica que não devamos ensinar aos nossos filhos a se cuidar, a se assear, se vestir, se comportar com moralidade e de uma maneira adequada para se desenvolverem socialmente. Ou que não devamos apoiar ou pagar os seus estudos, etc. Entretanto, não existe uma forma especificamente correta ou equivocada de conseguir, de alcançar essas metas, Então, lembrando aqui que o Dr. Kenneth, ele sempre vai nos exortar a que nós nos preocupemos com o conteúdo, mas nunca com a forma das coisas. Recordemos que Jesus nos diz que o programa de estudos é sumamente individualizado, e isso inclui como criamos os nossos filhos. Como já mencionei, ensinar o curso significa demonstrá-lo. Então, a gente já falou disso 1 milhão de vezes. Você só pode ensinar o curso de uma forma, demonstrando o seu entendimento sobre o curso na sua vida, manifestando o seu aprendizado na sua vida. Você pode ter 30 anos de estudo de curso, mas se você consegue demonstrar pouco esse aprendizado na sua vida, então pouco você estará ensinando aos demais. E, inclusive, o que você falar vai carecer de verdade, Porque você fala da boca para fora, mas na prática a sua realidade é outra, Muito bem. Ou muitas vezes você estudou e não entendeu nada. Porque você não teve ninguém para te ensinar, então você entende o curso a partir da perspectiva do ego, A gente já falou disso também. Portanto, se queremos ensinar os nossos filhos a viver num mundo ilusório que é cruel, desalmado e injusto, devemos querer demonstrar da melhor maneira possível que escolhemos viver em paz num mundo cruel, desalmado e injusto. Sendo pais, vivemos as nossas vidas como indivíduos e como casais com indefensividade e tão liberados do ego quanto nos seja possível. Então, como quer que seja que o amor guie aos nossos filhos, essa orientação, essa guiança, lhes chegará através do nosso amor, E saberemos exatamente o que dizer ou o que fazer. O que fazer ou o que dizer. Isto nada tem a ver com as habilidades parentais como tais, mas apenas com o fato de que a mente possa perdoar a si mesma, Então, primeiramente, temos que nos perdoar pela nossa escolha de estarmos aqui experimentando esse mundo desalmado, cruel e injusto, E também entender que, em algum nível, os nossos filhos fizeram essa mesma escolha. Por isso, chegaram aqui no metaverso através de nós, Não obstante, para complicar isso um pouco mais, os egos dos nossos filhos oporão resistência a esse amor,
ao mesmo tempo em que a outra parte das suas mentes divididas pedirão por esse amor. Os filhos realmente sabem como fazerem com que nós nos aborreçamos e nos tirar da nossa zona de conforto, né? Digamos assim. Quanto mais eles crescem, melhores eles se tornam nisso. Nos seduzem, fazendo com que joguemos o seu jogo de especialismo no seu terreno. É a tal da caixa de areia, sobre a qual o Dr. Kenneth falou nos textos anteriores. Nos provocam e, quando perdemos a paciência, sabem que nos prenderam numa armadilha e dizem: ganhei. Exclamam para si mesmos. Como o miolo da relação especial é conseguir que os outros satisfaçam as nossas necessidades, os nossos filhos simplesmente sorriem para nós, brincam conosco e fazem o que queremos que façam, pois então nós os amaremos. Né? Lembrando que o miolo da relação especial, o núcleo da relação especial, é eu achar que o outro vai me dar alguma coisa que eu não tenho e da qual eu preciso. Então eu tenho que seduzi-lo de qualquer forma para que ele faça isso por mim, não é? Esse é o miolo da relação especial. Por isso que essa relação especial ela vai ser sempre uma relação de idolatria. Porque eu estou dizendo que o outro tem alguma coisa que eu não tenho, alguma coisa que me falta, né? E, em maior ou menor medida, alguma coisa da qual eu preciso para viver ou para ficar bem, tá? No fundo, o que eles dizem é: me abrace, me louve, me dê tudo o que eu quero e eu te darei o amor que você quer. Né? Então o filho está dizendo assim para você: me mime, né? Diga para mim que eu sou o máximo, deixa eu fazer tudo o que eu quero fazer. E aí então, papai, mamãe, aí eu vou te amar. E aí essa é a grande armadilha na qual pais e mães caem. Em alguma medida caíram conosco também. Os nossos pais caíram nessa armadilha conosco, né? Ele vai explicar isso bem aqui. Desse modo, caímos na sua armadilha e eles também na nossa. Ambos ganhamos, o que significa que ambos perdemos. Por quê? Porque os egos ganharam. Mas sempre que o ego ganha, o meu ser real perde. Né? Sempre que o meu ego ganha, se eu não tiver muito consciente ali naquele processo, o meu ser real está perdendo. Consequentemente, a minha evolução espiritual está sendo prejudicada, né? Na verdade, quando eu uso essa expressão evolução espiritual, é de forma muito metafórica, tá, gente? É a minha conscientização de que eu já sou perfeito, tá? Então, quando eu falar assim, vocês entendam dessa forma. Foi exatamente isso que fizemos com Deus. Como se expressa em todas as religiões formalmente estabelecidas, dizemos a Deus como ser, como nos amar e como nos aborrecer, como nos amar e como se aborrecer conosco. Sabemos que se cumprimos os seus mandamentos que nós escrevemos, os nossos mandamentos que nós escrevemos, né? Ele então nos amará. E assim seduzimos a Deus ao conservar os seus rituais, ao fazermos o que se supõe que devemos fazer, sabendo que Ele nos recompensará, Ele Deus. Uma vez mais, esta é a sedução que os filhos levam adiante com os seus pais. Acreditamos que estamos seduzindo os nossos filhos e manipulando-os para que sejam boas crianças. Damos a eles biscoitinhos extras e os premiamos com brinquedos para que se comportem bem. Colocamos uma chupeta na boca deles para que se tranquilizem.
sabemos como manipulá-los, mas não nos damos conta de que eles também nos manipulam, né? Manipulam a nós. Por conseguinte, terminam tendo o poder que nós lhes concedemos, porque nos demitimos do nosso papel de pais, né? E isso tem acontecido mais e mais e mais e mais nas últimas gerações, né? A cada vez mais os pais se demitem das funções de pais, né? Querem ficar amigos, né? Querem deixar que as crianças se criem sozinhas, né? O que é isso? É a programação do ego. É a programação do ego. É a programação do ego que nos bombardeia de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Contando pra gente uma série de mentiras. Os filhos têm o poder para nos fazer felizes, para nos aborrecer ou para nos entristecer. O pior que podemos fazer a um filho é renunciar a esse poder, o poder parental. Tanto se somos pais, professores, terapeutas ou qualquer outra pessoa que trabalhe com crianças, tá? Então ele é muito enfático aqui. Nós não podemos abdicar do nosso poder. E por que nós abdicamos do nosso poder? Porque a gente quer o amor do filho, a gente quer o amor do aluno, a gente quer o amor do paciente. Mas as coisas têm que estar muito bem estabelecidas, cada um no seu lugar, né? Senão a relação desanda, né? Como está desandado. Vocês vejam, por exemplo, que a autoridade do professor em sala de aula, ela hoje em dia, ela é questionada de uma forma que ela nunca foi no passado, né? Outro dia eu estava assistindo uma aula e o professor falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele é muito meigo, muito gentil, mas ele é muito assertivo. E ele falou assim: aqui você não questiona o conteúdo que eu estou dando. Você não questiona. Quem está dando o conteúdo sou eu. E eu sei o que eu estou fazendo. Se você quiser fazer uma pergunta para colaborar, para trazer o seu conhecimento, para agregar, tudo bem. Mas você não vai questionar o que eu estou dizendo para você. Porque eu sou o mestre e você é o aluno. E se você não me quer como mestre, não me acha bom o suficiente como mestre, talvez eu não seja. Então, o ideal é que você procure o seu mestre, que não sou eu. Aula online, tá? Eu estava assistindo uma aula online e eu fiquei impressionada com a forma como ele se colocou. Ele falou assim: se eu disser para você fazer isso, é porque o certo é você fazer isso. Você pode até dizer: eu não vou fazer. Eu não vou fazer, porque eu não concordo. Mas aí é melhor você procurar outro professor. Porque eu sei do que eu estou falando. E eu estou te dando um exercício para você aprender o conteúdo que eu estou ensinando. Então aqui não tem questionamento. É isso, gente. Quando os nossos filhos se comportam mal, sentimos a tentação de perder a paz e gritar com eles. Ao agirmos desse modo, o que lhes ensinamos é que os seus egos têm poder. Que poder é esse? Nos tirar do nosso centro, nos tirar a paciência, questionar a nossa autoridade. Todos dizemos a nós mesmos, e infelizmente o bom livro demonstra, que temos o poder. O que temos o poder de fazer para aborrecer a Deus. Que temos o poder para modificar a Deus. E talvez esse seja o pior aspecto da mensagem da Bíblia, né? Então Deus era muito bom e muito calmo, até que os filhos foram lá e comeram da maçãzinha, e aí tiraram completamente a paciência de Deus, que se tornou então um Deus irado e vingativo, que é algo em que a gente que estuda um curso de milagres não acredita, né?
É o que um curso em milagre chama de a terceira lei do caos. Dizemos a Deus o que ele deve acreditar. E quando ele acredita nisso, ele age em consequência. Não obstante, é exatamente isso que fazemos com os nossos pais. Que os pais fazem, né? Damos aos nossos filhos o poder de nos tirarem a paz. Como disse várias vezes, isso não significa que não devamos discipliná-los ou ser firmes, mas ainda assim podemos estar em paz. E esta é uma lição extraordinariamente potente que podemos ensinar. Tão logo quanto nos aborreçamos, os nossos filhos ganharam. E isso nos altera verdadeiramente, porque eles conseguiram nos afetar. Este ratinho que ruge ao universo conseguiu que nós entrássemos na caixa de areia com ele e que lhe devolvêssemos o rugido, o que significa que nesse instante a criança está rememorando: triunfei sobre Deus uma vez mais. E isto é o pior que podemos fazer a uma criança, né? Então a educação é: não, você não vai tirar minha paciência. Você está esperneando, você está gritando, mas nós vamos dar um jeito aqui de que você receba a mensagem. É fácil, gente? Ih, de jeito nenhum. Mas é muito simples. E para eu conseguir isso, só tem um jeito. É eu estar muito ancorado aqui dentro. Aqui dentro do meu peito, no meu coração, na minha consciência crística, eu tenho que estar muito bem ancorada, né? A minha professora tinha uma frase maravilhosa sobre isso, tá? E ela é mãe de 3 filhos. Hoje 2 aí na casa talvez dos seus 30 anos e uma criança na casa dos seus 10 anos. E ela falava assim, eu nunca me esqueci, ela falava assim: para você ser um bom pai ou uma boa mãe, você vai ter que bancar o ódio que os seus filhos vão sentir de você. Porque eles vão sentir ódio de você. E você vai ter que bancar. E eu me lembro de quantas vezes eu odiei meus pais na minha infância. Ok. Meus pais, nesse ponto, foram muito bons. Muito bons. Ambos. Minha mãe, então, Nossa Senhora, campeã. Portanto, a maneira de ajudar verdadeiramente a criança a crescer, reforçando assim a sua mente correta, é sendo um exemplo de alguém que está na sua própria mente correta. O que façamos ou digamos não tem nenhum efeito sobre a paz na sua mente. Da mesma forma que o que eles digam ou façam não tem nenhum efeito sobre o nosso amor em relação a eles. O nosso amor por eles. Sim, nada do que você fizer vai mudar o amor que eu sinto por você. Né? Se nada nos desqualifica diante do amor de Deus, como eu contei para vocês que eu ouvia da minha professora, então nada pode desqualificar os meus filhos diante do meu amor por eles, né? Não amamos menos aos nossos filhos se eles choram ou sorriem, se terminam a comida do seu prato ou se a atiram no solo. Ah, meu Deus! Em outras palavras, a sua conduta não afeta a nossa atitude. O nosso amor e a nossa paz permanecem inalterados. Isso é o que nos ajuda a crescer, não como pais, mas sim como criaturas de Deus. Se fazemos isso bem, isso se generalizará não apenas na nossa casa com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos netos, mas sim com os nossos colegas, chefes, com as pessoas que nos encontramos na rua, que conduzem os carros nas estradas e que nos atendem nas lojas e nos restaurantes. Não cederemos o nosso poder a ninguém. E assim, quando uma camareira não nos prestar um bom serviço, não nos aborreceremos,
Quando nos atrasarmos devido ao trânsito, não sentiremos frustração. Quando os nossos filhos estiverem passando por um dia ruim, não nos impacientaremos. Quando o nosso chefe se comportar de forma abusiva ou injusta, não tentaremos nos vingar. Por quê? Porque qual é o segredo dessa prática? É eu não levar nada para o lado pessoal. É eu entender que isso é do outro, isso não tem nada a ver comigo, isso é do outro. Então, as minhas ações, as minhas reações, elas vão partir de dentro do meu ser. E não da atitude do outro comigo. Tipo assim, o outro veio e me deu um tapa na cara. E aí Jesus vem e fala, dê a outra face. Não é isso? Ele vem me dar um tapa na cara, eu vou lá e enfio um bufetão nele. Não é isso? Pronto. Os dois estão brincando agora na caixa de areia do ego. No areal do ego, né? Não é isso? Nossa meta não é ser pais amorosos, mas sim sermos criaturas de Deus de mentalidade correta. Daí decorrerá a amorosidade com todos, não apenas com os filhos. Daí decorrerá o sucesso em todas as relações. Isso significa que automaticamente seremos pais, filhos, mestres ou estudantes amorosos. Seremos amorosos em todos os nossos papéis, porque a lição se generaliza quando ela é aprendida. Usamos os nossos papéis específicos, como a aula onde aprendemos a única lição de perdão, que seguidamente aplicamos em cada relação e em todas as situações. Quando eu era um psicólogo jovem, uma das coisas surpreendentes que aprendi foi que os terapeutas podiam ser maravilhosos em seus consultórios, mas não necessariamente em outros lugares. Poderiam ser membros de suas famílias pouco amorosos ou colegas insensíveis, ainda que brilhantemente lúcidos e úteis para os seus pacientes. Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Você tem uma habilidade enquanto terapeuta que normalmente você não consegue levar adiante na sua vida, né? Mas você está ensinando de alguma forma. Não aprendiam muito porque não generalizavam. Se praticamos o amor incondicional em um lugar, mas não o aplicamos em todos os lugares, não estamos aprendendo a lição. E está aí o segredo. Na segunda metade da introdução do livro de exercícios, Jesus sublinha, né, ele destaca que o propósito das lições é nos ajudar a generalizar. Se não generalizamos a aprendizagem, o nosso amor se converte em mero especialismo, né? Claro. Então, hoje eu tenho que generalizar, eu não vejo coisas neutras, né? Não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros, não tenho pensamentos neutros sobre nada. Portanto, não verei nada neutro. Se eu olhar para este tablet, eu tenho um monte de pensamentos a respeito dele. Se eu olhar para essa coisinha de cabelo, eu tenho um monte de pensamentos a respeito dela. Não são neutros. Portanto, eu não vejo uma chuquinha de cabelo neutra. Não vejo, não tem como. A chuquinha de cabelo, ao ser percebida por mim, ela tá cheia das minhas projeções. Quiçá das minhas lembranças a respeito de como ela veio parar na minha vida, né? Centrarmos-nos em sermos melhores pessoas, sendo mais de mentalidade correta, significa chegar a ter mais consciência da nossa mente errada e nos perdoarmos por isso. Aprendemos a perdoar todas as pequenas expressões da diminuta ideia louca de separação, ao não dar-lhes poder para que nos façam nos sentirmos culpados ou tristes, felizes ou em paz. Tudo se converte numa oportunidade para retornar ao poder de tomar decisões que a nossa mente tem. Tomamos consciência dos nossos egos e já não justificamos nos sentirmos cansados, mal-humorados,
irritáveis ou aborrecidos com os nossos meninos malcriados, com os nossos rebentos malcriados, porque isso não tem nada a ver com o nosso estado mental. Escolhemos ser um ego malcriado e depois projetamos essa decisão sobre os nossos filhos. A quem nos folga dizer, são muito úteis nesse sentido. Né? E a minha vida se tornou uma desgraça por causa dos meus filhos. Era tudo muito bom antes. Quando eu era solteira e não tinha filhos, a minha vida era o paraíso. Assim que nos observamos a nós mesmos, culpando os nossos filhos pela perda de nossa paz. Não castigamos a eles nem a nós mesmos, mas sim praticamos ser o mais sem defesa que seja possível, que nos seja possível. Então, isto garante que crescerão num lar bondoso e amoroso. Mediante o nosso exemplo, aprenderão a viver num mundo rude, nada bondoso e sem sentido, onde todos sofrem e morrem. Aprenderão que se pode viver nesse mundo e ainda assim permanecer em paz. Estamos no meio desse aprendizado bem aqui e agora, né, galera? Não necessitamos fazer isso de forma perfeita. E o bom das crianças é que elas nos dão muitas oportunidades. Segundas, terceiras e décimas oportunidades. Mas, na medida em que nos seja possível, tentamos servir-lhes como exemplos do pensamento, da mentalidade correta. Em outras palavras, a nossa lição como pais é permanecer sem defesa diante do ataque. No folheto Psicoterapia, sobre a psicoterapia, está no Telegram, né? Lá na edição completa, o PDF da edição completa de Um Curso em Milagres, o folheto está lá. Jesus diz que este é o papel do terapeuta e o paciente sim o atacará, direto ou indiretamente, como qualquer terapeuta sabe muito bem. Precisamos ser modelos para os nossos filhos de como um pode ser uma presença indefesa num mundo hostil. Fazemos isso ao não levar a sério nenhuma expressão da pequena ideia louca, a ideia da separação, né? Pois assim lhe daríamos poder. Se percebemos a relação desta maneira, o nosso papel como pais será modificado e aprenderemos as nossas lições muito mais rapidamente. E esta é a razão da mentalidade correta pela qual nós nos convertemos em pais. Pais, né? Pai e mãe. Todos os que foram pais ou são pais sabem que essa é a aula mais difícil, porque os filhos sabem nos provocar. Sabem nos seduzir com um sorriso ou com uma gargalhada. Sabem nos fazer nos aborrecermos. Observemos as crianças pequenas ou inclusive as crianças maiores e veremos como empurram, porque os seus egos querem que a resposta reforce a noção deles de que triunfaram sobre Deus, ao fazer com que Deus se aborrecesse, como o texto descreve. E o texto nós leremos na língua portuguesa, nossa língua mãe, porque também temos compaixão de nós mesmos, né? Então, vamos ler aqui 3, 10, 2, 4. Estavas em paz até que pediste um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse o seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu o seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais agora o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Uau! Isto é
O que os filhos vão fazer, né? Recriam, o que os filhos recriam, uma e outra vez, ao converterem os seus progenitores, projetores, o ato falho. Que ato falho foi esse? Chamei progenitor de projetor, hein? Ó o projetor lá do meu pai e da minha mãe projetando coisas em mim. Essa foi maravilhosa. Não amorosos. Na medida em que queremos provar o mesmo, participamos nesse destrutivo jogo de especialismo. Em resumo, a melhor forma de ensinar os nossos filhos a viver no mundo injusto, no qual são vulneráveis, é oferecer-lhes um exemplo de quem aprendeu a lição de se manter em paz frente ao ataque. Direi isso uma vez mais. Isso não significa que não seremos firmes ou que não os disciplinaremos, mas sim que não o faremos de maneira punitiva. Pedimos ajuda para ver que o que nossos filhos fazem, suas exigências e seu mau comportamento, somente são uma maneira particular de levar a sério a pequena ideia louca, né, da separação e de querer fortalecê-la. Os ouvimos dizer: mami, papi, brinque comigo e demonstre que eu tenho razão, o ego do seu pequeno. Vem cá, mamãe, vem cá, papai, vou tirar a sua paciência, vou te levar à loucura e vai ser hoje, querido, querida. Em vez de unirmos-nos a eles, né? Em vez de a gente, ele vai terminar aqui melhor do que eu. Quer dizer, em vez da gente se jogar lá na caixa de areia com eles e se embolar todo mundo e ser uma tristeza, né? A gente vai, ele diz assim, convidamos eles a que se unam a nós na mente correta. E fazemos isso com a nossa ausência de defesas, né? Então, como é isso, gente? Como é isso? Para nós aqui, a maioria de vocês, eu imagino, né? Todo mundo que está assistindo esses vídeos aqui é adulto, já passou de uma certa idade. A gente aprendeu com base na disciplina, né? Ah, você faz isso. Não, não vou fazer. Ah, tá. Toma um tapa, né? Toma uma chinelada. Toma uma correiada, né? Ah, muitos pais agora falam assim, não, bater fisicamente, não, de forma alguma. Isso não é educação. Mas a agressão verbal come solta. Então tá no mesmo nível. Eu não estou criticando, de jeito nenhum. Não estou criticando, era um nível de consciência, era um nível de consciência que eu tinha quando eu encarnei. Por isso eu escolhi esses pais com este nível de consciência que era absolutamente compatível com o meu. Então eu repito a vocês, vão lá e vejam a escala que eu botei ontem no perfil na nossa conta no Instagram do Dr. David Hawkins sobre os níveis de consciência. São os níveis de consciência do ego, né? E tá aí comendo solto. E, gente, tem outras maneiras de você agredir uma criança que podem aparentemente passar por mente certa. Vou dar um exemplo para vocês. É o passivo-agressivo. É aquela pessoa que te agride não se relacionando com você. É o passivo-agressivo. Não, não tomo mais conhecimento. Não quero mais saber de você, não falo com você. Você não existe. Eu tive uma amiga que ela falou para mim, ela era casada e tinha uma filha. E ela falou para mim que quando o marido dela se empombava com ela, que ele ficava 3, 4 semanas sem falar com ela, sem olhar na cara dela. Vocês têm noção do que é isso? Aí eu tive uma outra, que falou a mesma coisa. Falou, ele para de falar comigo, ele para de olhar na minha cara. Isso é mente certa, gente? Né? E aí tem a mulher lá na delegacia de polícia, brigando lá, processando o homem lá por causa da lei Maria da Penha, porque ela apanha. Mas a outra, que está recebendo um tratamento de silêncio, está apanhando do mesmo jeito. Não pode nem processar. Né? E quantas vezes eu já ouvi das pessoas? Quantas vezes eu já ouvi? Bom, tá me batendo, mas pelo menos está me dando atenção.
É atenção negativa, mas é atenção, tá vindo me corrigir no pensamento da pessoa. Então, onde é que é esse lugar da mente certa? É isso. É o seu centro. E aí você tá no seu centro. E o outro não tira você do seu centro. Aí vocês devem estar se perguntando aí, essa minha professora, né? Essa minha professora é danada. Ela explica muito bem, essa professora é ótima, essa professora ela deve praticar isso muito bem. Essa professora sabe tudo. Não, gente, eu tô na caixa de areia do ego, tá? Só que vocês não se enganarem comigo. Na sexta-feira, eu contei para vocês no vídeo de sábado, me aconteceu um negócio que eu pulei na caixa de areia. Quando eu pulei na caixa de areia, eu falei assim, putz, tô na caixa de areia, vou sair. Aí eu saí. Aí eu consertei tudo, ficou ótimo. Mas agora, terminando de ler esse texto, né, que eu já li, mas lendo de novo a gente sempre aprende algo a mais, né, meus queridos? Então, o que que acontece? Lendo esse texto, eu tenho sim a verdadeira noção de que o que houve lá com o meu interlocutor foi efetivamente ele me convidou para entrar na caixa de areia, né? E aí eu entrei, mas depois eu saí rapidamente. Meus amores, hoje eu vou ter que terminar aqui, né? Tô com um compromisso. Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa lição, né? Deixa eu fazer um fechamento aqui. Aproveitado bem essa lição é muito importante, né? Se esse filho chegou através de nós aqui nessa Matrix, então, se esse filho, né, me chamou aqui para entrar nessa Matrix, ou veio aqui através de mim e entrou nessa Matrix, e eu fiz uma opção, consciente ou inconsciente, de ter um filho, então eu vou ter que educá-lo, é a minha responsabilidade. E aí a grande questão que o Dr. Kenneth está ensinando eu vou educar esse filho a partir da minha mente errada, a partir do ego, ou eu vou educar esse filho a partir da minha mente certa. E só tem um jeito de eu educar o meu filho a partir da minha mente certa, só tem um jeito. É exatamente eu ficando o máximo de tempo possível na minha mente certa. E aí eu serei amoroso, amorosa e poderei estabelecer os meus limites de forma amorosa, né? Então lembrem-se, as pessoas que a gente ama, os nossos pais vão fazer isso com a gente também. Na medida em que eles envelhecem e a gente meio que tem os papéis invertidos e vai cuidar deles. E os nossos filhos vão fazer isso com a gente o tempo todo. E os nossos chefes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos cônjuges, namorados, enfim. A grande questão eu vou pular na caixa de areia com o outro ou eu vou trazer o outro para minha caixa de arco-íris? Né? Vamos fazer essa analogia. Né? Eu vou puxar o outro para minha caixa de arco-íris ou eu vou pular, o outro vai levantar a mão, vai me puxar e vem para minha caixa de areia. Não, vem você para minha caixa de arco-íris. Aqui é melhor, é mais fresquinho, é mais divertido, aqui a gente aprende, aqui é mais suave. Né? Então, essa é a mensagem do texto do dia de hoje, tá? E aí, gente, só tem um jeito da gente praticar isso, que é o jeito de curar a nossa criança interior, de curar os nossos relacionamentos, de melhorar a nossa vida. É a gente abrir mão da programação do ego, que é o que nós temos feito todos os dias, desde que a gente começou com esse trabalho, lá em 2021. Né? Com a prática dos nossos exercícios, que é exatamente isso que aconteceu comigo na sexta-feira, que vai acontecer com vocês. Você cai na caixa de areia do outro. Você cai. Mas você, rapidamente, você fala, não, eu não vou ficar aqui, não. Aqui não é o lugar do Filho de Deus. Eu sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e sem pecado. Então, eu vou subir, eu vou para o andar de cima, eu vou lá para a minha caixa de arco-íris. E eu vou ser um exemplo para as pessoas que estão ao meu redor, tá?
E isso é um exercício. A cada dia que passar, a gente vai melhorar um pouquinho. Quando você terminou 2021 comigo, você já era outra pessoa. Ano passado, você terminou 2022 já em outro nível de consciência. E eu também. Porque ensinar é a melhor forma de aprender e de reforçar o meu próprio aprendizado. E quando a gente chegar no final desse ano, meus queridos, nós estaremos imbatíveis. Nós e nossas crianças interiores curadas, né? Então, uma boa lembrança hoje para vocês é vocês fazerem um exame buscando as memórias de vocês puxando os pais de vocês para a caixa de areia de vocês, né? Isso aí é ferida. Porque se os nossos pais feriram a nossa criança ferida, nós também ferimos os nossos pais enquanto eles estavam se esforçando para dar o melhor deles e para nos educar da forma que eles entendiam que seria a mais adequada. Sempre uma via de mão dupla. Lembrando que onde eu estou ferida, eu estou ferindo. Lembrando que eu já encarnei com o meu ego. Esse ego está ali amadurecendo, mas ele já veio comigo de vidas passadas, porque vocês já sabem que aqui comigo a gente fala de vidas passadas. Eu sou a rainha das vidas passadas e o Dr. Kenneth Wapnick é o rei das vidas passadas. Tá bom, meus amores? Então agora sim eu posso finalizar decentemente, tá? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.